Cuidando da igreja, que são ações 6 de agosto. Deixa ele indo, que ele, uma hora ele vai, tá? Um pouquinho. Aqui a... Você fez, Não fez, você já cerrou. E aí? Já estamos aqui? No Face, sim. O Jefferson não está aparecendo no Face. Calma aí. Você vai aparecer aqui. É que ele é uma pessoa bem pequena, né? Ocupa esse lado todinho, Mas né? isso aí é bullying? Ainda não, Nanda. Já... No Face ele não tá aparecendo? Não, ele não tá aparecendo. Ah, aqui tá mostrando. Agora tá. Agora tá, ô Glória. Só que o meu não tá aparecendo só meu braço e minha perna. Podemos começar? Agora melhorou, agora que vi isso. Glória a Deus, né? Uma vez ajustado aí as câmeras. É. Agora sim. Boa noite, pessoal. A graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, programa Bíblia em Questão. Vamos falar hoje sobre namoro cristão. Estou aqui com o Jefferson, com a Tânia. Apresente-se, gente. A paz do Senhor. Pai do Senhor, povo, boa noite. Tudo bem com os senhores e senhoras, senhoritas, rapazes, rapagões? Eles estão bem? Esse tema, namoro cristão, foi bem pedido. Na verdade, me mandaram no WhatsApp pedindo para fazer um programa Bíblia em Questão falando sobre namoro cristão. E aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, porque a Tânia no intervalo falou assim para mim, no intervalo não, né? Antes da gente começar, falou assim, mas a Bíblia não tem uma passagem específica falando sobre namoro cristão, né, Tânia? De fato não tem. E Só em relacionar. relacionar de uma forma, né? Só que eu coloquei namoro cristão porque a gente quer falar hoje especificamente para, vamos dizer assim, relacionamentos antes do casamento. É noivado. Noivado. A palavra correta é um noivado, né? A gente coloca assim, A gente, namoro namoro por conta desse nome que surgiu, né? É. Esse nome surgiu, mas não tem base referente O a Bíblia. namoro é... Aqui é como primeiro conhecendo, é uma amizade. A gente... É corte, né? A corte. Eu quis colocar namoro cristão para chamar a atenção até no momento que a gente vive, né? No momento que a igreja vive, no momento que o mundo vive, em que os relacionamentos aí fora pode tudo, não se tem compromisso. Hoje em dia não se fala mais nem de namoro aí fora também. Fala-se de ficar... Ficar serinho. O namoro Ficar serinho. Eu no programa ontem. O programa se chama-se Saia Justa. Passa até na GNT. E o tema, um dos temas abordados foi interessante, foi sobre isso. Só que ao contrário, tá entendendo? Falando assim, a pergunta era, o que vocês acham de fazer um test drive do relacionamento? O que seria um test drive? Olha, quando você vai comprar um carro, né, você vai pegar o carro numa concessionária, eles te dão esse direito de fazer um test drive, que é você dirigir aquele carro, dar uma volta com aquele carro, ver se você gosta, porque, inclusive, até comigo já aconteceu, de eu olhar o carro e falar assim, nossa, esse carro é show, E quando for andar quero nele, esse carro, e quando você pegou para dirigir ele, não era nada daquilo que você pensava e você não quer, porque vale mais o conforto na hora de dirigir, né? Então está se fazendo agora, a nova moda, vamos dizer agora, é o test drive do relacionamento. É onde você fica, onde você mora aí 1, 2, 3 meses. se gostar e for bom, Entendeu? Parte para um noivado, parte para um casamento. Ou seja, mudaram coisas aí fora. com Estão muitas se outras coisas no começando... evangelho também, pessoas não... estão se começando do fim. Entendeu? Não do começo. Por isso que eu quis colocar namoro cristão, para dar essa diferenciação de que o cristão é de forma diferente. Mas vamos lá. Referência eu peguei em 2 Coríntios. Deixei aqui até marcado. Sei para vocês o versículo 14, o 15, talvez o 16 também. 2 Coríntios.
2 Coríntios 6. Certo. 14. Carta de Paulo, escrita à igreja de Coríntios, para orientar os cristãos de Coríntios como eles deveriam se relacionar. Bora lá? E ele começa assim. Tem um subtítulo na minha, não sei se na sua tem, antes do 14, fala assim: nenhuma comunhão com os incrédulos. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente e do incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque somos santuários de Deus, do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e darei e andarei entre eles, serei o seu Deus e o meu povo. Veja bem, eu já comecei aqui com uma passagem que resume tudo, mas não quero resumir, a gente vai... Não, Né? A gente vai discutir essa passagem no caminhar do programa. Sim. Mas Paulo já está dizendo aqui, claro como água, o que é, O que é ser um, resumindo que o que a gente quer o que falar. é um relacionamento O cristão. que é um relacionamento cristão. Exemplo de relacionamento cristão, né? Não namoro, relacionamento cristão, a gente tem vários. Rebeca com Isaac, Jacó e Raquel. A gente tem vários, né? Mas o que seria um namoro ou um relacionamento cristão? Não digo nos dias de hoje, porque assim, o problema que eu vou até colocar de forma generalizada. O problema que a igreja enfrenta, o problema que o mundo enfrenta também, é justamente isso. É não ter mais essa diferenciação. Entendeu? Então, eu não vou nem colocar como o que é um namoro cristão nos dias de hoje. O que é um namoro cristão? Como ele tem que ser em qualquer tempo. Qualquer tempo. Porque não indifere. O tempo mudou, as coisas mudaram, mas a Bíblia não muda. Então, o que ela diz é eterno. Como que é esse namoro? O que é? Tchau. Peguei algumas bases aqui. Essa é a primeira pergunta, né, pastor? Eu também já. Ciência. Deixa eu colocar aqui que eu fiz uma sala, vai que alguém manda mensagem, né? Perguntando. Relacionamento cristão. Como a gente bem disse, né? Que um namoro, vamos pôr namoro, mas não há base bíblica com essa palavra. Não há base bíblica com essa palavra namoro. Todas as vezes que a Bíblia vai falar, vai relatar sobre homens e mulheres que vão se casar, porque já resumindo a pergunta, vou dar a base, mas já resumindo a pergunta, a resposta, aliás, o relacionamento cristão, ele é para casamento. É para casar. Todas as bases bíblicas que tem na Bíblia, referente a homens e mulheres que se relacionaram, todos esses foram para casamento. Não tem esse de ficar, não tem uma ficada, igual a Bíblia falou, não tem test drive, não existe isso. Não existe, gente, pelo amor de Deus. Quem me escuta e é jovem, porque geralmente são jovens que né? Tem pessoas também que estão mais velhas, que entram na igreja por agora e não tem um relacionamento, né? Não tem ninguém. Mas é os jovens, é mais os jovens. Quando a gente fala de relacionamento, é mais os jovens que estão aí nessa... Então, quem me escuta... é aquela pessoa que já veio do mundão, como isso, a gente fala. Isso. Tem um casamento que não deu certo, porque já não são essas pessoas que nos escutam, né? Quando a gente fala em relacionamento, namoro, já é um noivado. O início já é um noivado. Dizer, já até falei com algumas outras pessoas, no início do meu ministério, quando
Deus me chamou para ser pregador do Evangelho, e até mesmo algumas pessoas, por a gente pregar, algumas pessoas vêm pedir conselho para nós. E eu falava para Deus, eu não vou aconselhar ninguém a isso. Eu não vou aconselhar ninguém referente a casamento, referente a essas coisas, porque é muito pessoal. A senhora sabe muito bem disso, que é muito pessoal. Porque quem vai ficar o resto da vida com a Tânia vai ser eu. Quem escolheu o seu casamento foi a senhora. Quem escolheu a Nanda que está ali foi a Nanda. Eles escolheram isso. E é uma coisa muito íntima, por quê? Porque eu não vou estar lá todo dia na sua casa para te aconselhar. Uma vez ou outra vai acontecer de chegar até nós, né, pastora? Como chega, e a gente está conversando, que é muito importante. Até mesmo quem já é casado, procurar os seus para aconselhamento, dependendo da situação que ele está. Então, no início desse namoro, quando eu falava para Deus, eu não quero aconselhar, porque é uma coisa muito delicada, é uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito dos dois. E quando as pessoas vieram a mim a falar, eu falava, ó, gente, faz o seguinte, ora 40 dias, jejua 40 dias. Sei que ainda é pouco, né? Só que nesses 40 dias que você, e eu já tenho certeza que Deus vai falar, antes de você começar essa corte, conhecer a Tânia hoje, tenho pretensão, ó, eu tenho pretensão, se você em ter um relacionamento comigo, isso aí já vai de conversa. Eu suponho a você para a gente orar. E nessa oração de 40 dias, Deus vai nos responder, e se Deus falar o meu e ao seu coração em confirmação, assim a gente prossegue a corte, assim, porque você orando, Deus vai responder. Mas você acha que Deus se mete nisso? Eu creio que sim, pastor. Eu creio porque foi assim com a Tânia. Deus, eu parto dessa linha porque aconteceu comigo, entendeu? Eu parto dessa linha porque aconteceu comigo. Eu parto dessa linha porque aconteceu comigo. E se aconteceu comigo, eu creio que outras pessoas não será diferente, né? Outras pessoas vão falar, vai confirmar, né? Eu também não sou muito, eu creio muito em revelação, né? Creio em revelação de verdade. Deus, pela graça e misericórdia, nos usa quando ele vê em revelação. Mas enquanto a isso, eu também sou muito delicado em chegar aqui, é isso que eu te digo, que essa pessoa é essa, é de você. Eu também, sabe? Mas aí assim, pessoa está colocando o Deus no caminho. Eu penso. Não é assim, então, tipo, esse que eu me digo, esse que Deus, né, eu te falo, esse que o Senhor te diz, eu também sou muito receioso porque possa ser que não, mas é profundo, né? Esses 40 dias aí que a pessoa vai orar, que ela vai criar mais intimidade com Deus, né, por um propósito, e outra que eu creio que Deus vai falar com essa pessoa. Eu creio muito nisso, que Deus vai falar, porque Ele falou comigo, falou com a senhora, falou com a Tânia. A gente viveu no início do nosso relacionamento alguns tropeços aí referente a pessoas dizerem que não era, a pessoas apontarem, a pessoas dizerem que não. É que teve primeiro um trabalhar de Deus. É como aqui, o Senhor não quer julgo desigual. E no tempo, Jefferson não era firme com Deus. Primeiro ele se firmou. Eu não gostava dele. A senhora sabe, a senhora conviveu comigo nesse tempo. Eu não gostava dele. A partir do momento que eu comecei a gostar dele, foi depois que ele se batizou, que ele se firmou, que ele não foi só para a igreja, que ele só estava indo para a igreja para me impressionar. O início foi isso. O foco mas era, ele não queria Jesus, Deus. Né? Mas depois que ele aprendeu com Deus, aí sim as coisas mudou. O Senhor falou comigo, o Senhor cobrou de mim, né? O Senhor me fez simplesmente, ele não colocou ninguém para falar assim, é isso que é isso. Na palavra dele. Né? Uma vez eu vi uma frase de foi até uma amiga que postou, ela falou assim, que Deus não une pessoas, une propósitos. Se Deus une propósito, qual seria esse propósito em um namoro cristão? Qual o propósito de Deus em um relacionamento cristão? Eu posso ler aqui? Pode. Mateus capítulo 1, verso 18.
Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. Maria e José aqui, eles não eram casados. Eles eram noivos, né? Eles estavam em corte. Tanto que Deus vai falar com José, por ser sacerdote, mesmo ele não tendo casado com ela, é um sacerdote, né? Sim. Deus fala com ele referente à vinda de Cristo e concebe Jesus a Maria pelo mesmo do Espírito Santo. Aqui nós percebemos, pastora, a base, a senhora falou, referente a propósito. Vamos lá. O propósito de Cristo, deixa eu desmarcar isso aqui para não confundir. O propósito de Deus, eu vejo dessa forma, nessa passagem, né? O propósito de Deus com Maria e José, claro que foi usar Maria para gerar Jesus, e para que José viesse a ensinar Jesus como manusear, porque era carpinteiro na época, né? E já sabia lidar com a madeira, que depois de 33 anos e meio, ele iria para um propósito no qual Deus tinha para a vida dele, que era o madeiro, né? Outro propósito também é saber lidar, porque tem madeiras que é mais fácil de lidar, tem madeiras que são mais difíceis de lidar. É que nem a gente vai ver quando Deus pede as ofertas para fazer o tabernáculo. Uma das ofertas é a tal da acácia, que era difícil, né? Tinha muito para trabalhar, era muito complicado, tinha que ser um marceneiro bom, um carpinteiro bom para conseguir trabalhar com aquela madeira, para conseguir fazer o tabernáculo. Só que, porém, desta madeira, ela tinha resistência, né? Ela tinha seu valor. Então, o propósito, que a senhora acabou de perguntar, né? Qual seria o propósito? O propósito sempre vai ser dessa forma. O propósito sempre vai ser Cristo. O propósito sempre vai ser almas. O propósito sempre será esse. Eu creio que o propósito de Deus, quando Ele une, não une vidas, Ele une propósito. Só que cada um tem que entender o propósito. Nem todo mundo, pastor, vai ser pastor. Nem todo mundo vai ser evangelista. A gente tem que entender isso. Nem todo mundo vai ser líder. Tem gente que vai ficar a vida, não que seja menos que um pastor ou mais que um pastor, mas tem gente que vai ficar o dia inteiro abrindo e fechando igreja. Tem gente que vai ficar só responsável pela faxina. Na verdade, a gente não está nem falando aqui de ministério. É de ministério, mas eu acho que o maior erro do cristianismo, do cristão hoje, quando ele está em busca de um relacionamento, porque eu não sei vocês, mas eu, de um tempo pra cá, isso é de um tempo pra cá, eu tenho observado um desespero muito grande entre os cristãos em namoro, em arrumar um namorado. E isso não é só entre os jovens, não. Você vê. Todo mundo querendo. Isso difere da idade, como se ter alguém fosse o ápice, fosse um objetivo maior. E aí quando você vê alguém postando, né, esse tipo de coisa, hoje eu falo postar porque hoje a coisa é postar. É postar. Quando você vê pessoas postando esses tipos de frases ou algo assim relacionado, você percebe o desespero da pessoa em arrumar alguém, você já entende ali, você já consegue ver ali que a pessoa, sendo um cristão, ela não entende o propósito de Deus no relacionamento cristão. Porque, na verdade, um relacionamento dentro dos padrões de Deus, ele é a união de um propósito de Deus. Sim. Para algo que vai glorificar a Deus. Então você percebe aí que tudo bem, vai ser alguém como Deus fez Eva para auxiliar Adão, vai ter prazer nisso, vai ter felicidade nisso, vai ter, como eu posso dizer, ajuda, sabe, assim, de um para com o outro, vai ter, os dois vão caminhar juntos. Mas o propósito disso, o propósito de vocês dois, vamos dizer assim, não é a Tânia satisfazer completamente, em todos os sentidos, a vida do Jefferson. Não é o Jefferson preencher todas as
lacunas e satisfazer a Tânia completamente, até porque nenhum ser humano tem a capacidade de preencher lacunas de ninguém. Isso é algo que só Deus e o Espírito faz. Então, assim, essa união, esse relacionamento cristão, o propósito maior dele é para glorificar a Deus. E isso, esse propósito, a forma como isso vai acontecer, ele vai mudar de família para família. Ele vai mudar, como você está falando, de pessoas para pessoas. Porque são pessoas diferentes, pessoas que vivem em ambientes diferentes. Foram criadas diferentemente. E vivem em tempos diferentes. Por exemplo, a gente mora aqui no São Marcos, vocês, eu e o pastor. Mas você concorda que a gente tem vidas totalmente diferentes, com objetivos diferentes, mesmo morando no mesmo bairro e mesmo congregando na mesma igreja? E por que isso acontece? Isso acontece porque os propósitos são diferentes. Mas o mesmo que tem um propósito no relacionamento de vocês é o mesmo que tem um propósito no meu relacionamento. E a ideia é reino, é glorificar a Deus com isso. E eu não sei. E agradar a Deus, né? Você agradar a Deus. Isso. Vai nas outras perguntas aí, a gente vamos conseguir chegar nesse agradar a Deus. Sim, eu só tenho uma preocupação muito grande em relação a isso, porque eu vejo muitos cristãos se perdendo nisso. Né? Tipo assim, eu vira quero prioridade, namorado, né? Vira prioridade, né? sem necessidade. Como se o namoro fosse assim, o objetivo maior, entende? Como se eu não tivesse que primeiro ter uma vida com Deus e agradar a Deus e Deus se agradar de mim, para que seja lá o propósito dele qual for, porque a gente precisa lembrar também, vamos aqui polemizar, do que Paulo disse. Melhor seria se você não se casasse. Fica igual a mim. Como é que pode? Se aperrear, se apertar, tu casa. Mas se não, entendeu? Não casa, não. Aí você pode dizer assim, nossa, Paulo, que Paulo maluco. Paulo tá indo contra a palavra, porque Deus já começou lá criando um Eva casal. para Adão, já formando uma família, se Deus é família. Não é bem isso que Paulo estava dizendo. Paulo estava dizendo o quê? Que se você como cristão entende seu propósito, se você como cristão sabe quem é você em Deus e Deus em você, melhor é que você sozinho cumpra o propósito. Entende o que eu estou dizendo? Exatamente. Entendeu? Porque uma vez que você se relacionar com uma outra pessoa, você concorda que você tem deveres com Tânia e vice-versa? Sim. Você concorda É o que nós acabamos de falar, não é uma brincadeira. Entendeu? Não é um jogo. Você não é Quando único, você tem filhos agora, você tem casa, você tem outras coisas, então você não pode se dedicar 100% ao Ele tá falando, se você ficar igual a mim, você vai conseguir fazer coisas além. Entendeu? Porque realmente fica. Para alguém que é casado, para alguém que tem filhos, fica limitado referente. Aí ele tá falando sobre obra. Sim, né? sim. Você fica limitado. Né? Sim. Você se limita referente à obra, é o que ele está querendo dizer. Ele não tá não que quem é casado não faça. Ele nem não quem está não é casado contra o que Deus disse, não é bom que o homem viva só. não. Não foi isso que ele quis dizer, ele Falou, quis dizer assim. se para fazer o ID do Senhor, pregar o evangelho igual eu faço, para você seja melhor, fique só. Questão de propósito. Mas se aperrear, ele fala, se aperrear, casa. Exato. Se você não realmente, ele fala, se você realmente não conseguir, não é com essas palavras, mas simplificando, se você realmente não conseguir, porque tem carne a ver também, né? Sim. Tem carne a ver. Não que você namorou, vai conceber o desejo da sua carne, não é nada disso. Mas se você, sabendo quem você é, exatamente, sabendo quem você é, você conseguir, beleza? Melhor é, porque você vai conseguir se dedicar mais aos seus estudos, você conseguir se dedicar mais ao propósito de Deus referente a ministério, né? E que é o que ele estava querendo dizer ali no momento. Mas se não, se apertar mesmo, tu casa. Tu casa. Deixa eu dar boa noite pro pessoal que está aqui nos acompanhando. A Vanessa, a Maria Lúcia, a Mensa, boa noite, Maria Eduarda, o irmão Célio, o Jackson, Rafaela e Mariana. Pessoal, deixa eu falar algo pra vocês. Hoje a gente não está ao vivo pelo YouTube. A gente está tendo problema no YouTube, a gente ainda não descobriu o que é. Né? Desde a semana passada que a gente não está conseguindo transmitir pelo YouTube, mas a gente está só pelo Facebook.
Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida em relação a esse tema, relacionamento cristão, você pode mandar para o WhatsApp que está aí na sua tela. Ou você pode deixar nos comentários e a gente repassa a pergunta, tá bom? Hoje estamos falando sobre relacionamentos cristãos. Eu coloquei namoro cristão apenas para simplificar como se chamar não atenção, né? Porque no contexto onde a gente vive agora, vamos lá. então, mas Tá cheio na de pergunta verdade aí, professor Minha? cheio de perguntas, mas eu ainda tenho Não, uma. calma aí, vai chegar a hora, né? Vamos Eu responder tenho que tudo. fazer as minhas primeiras. É pecado Ah, eu não respondeu a namorar? primeira ainda não. Hein? Tânia não tá respondendo nenhuma, ela tá deixando pra ti. Você Ela tá vai responder agora a primeira ainda. Como é que é a primeira? a primeira. O que seria um namoro O que cristão? seria um namoro? Então, como o Jefferson falou, o namoro cristão, é como no começo eu falei, é uma amizade. Você está formando uma amizade e o namoro não é assim um namoro só por namorar. Você vai querer namorar para você casar, para você ter uma Vai família. ficar beijando um monte de boca dentro da igreja. Não é um namoro só, não é só um namoro por namorar. Ali Só você passando vai sapinho estar. pra todo mundo, nem escova a boca. Quê? Pode falar. Jefferson. Então, Tânia, termine. Eu não aguento. É um namoro porque ali você vai ter. Primeiro você vai conhecer a pessoa. Obviamente, você tem que saber como ele trata a mãe, como ele trata outra pessoa, porque futuramente, vocês casando, vai ser a forma que ele vai te tratar. Sem dúvida, e vice-versa. Em primeiro lugar, você tem que colocar Deus na frente, no meio. Como o Jefferson falou, orar. Então, o namoro cristão, primeiramente, é um conhecimento. Não é apenas para você somente querer ficar e não pensar no Gente, não futuro. tem nem que ficar, né? É unir um propósito para você casar. Não somente querer saciar o desejo da sua carne. Não é. É no espiritual, é no conjugal, aí vai ser tudo. Família, tudo. E a amizade no namoro, isso vai ser para quê? Para que no casamento vocês também estejam uma amizade. Você já tem o conhecimento, né, de uma amizade para poder vencer os problemas. E é pecado? Chega a ser um pecado? Porque assim, o que é pecado, pastora Kézia? Pra gente explicar desde o início. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus e que te afasta de Deus. Chega a ser um pecado eu namorar alguém que não seja cristão, que não participe da mesma fé? Isso é a terceira aí, né? Uhum. Deixa eu abrir aqui pra mim. Aqui em Tiago fala assim, ó. Tiago 1:15. Logo o desejo, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, depois de ter se consumado, gera morte. O que aqui está querendo dizer? Se você está querendo se namorar, né, pastora, é pecado? Depende, porque o namoro em si, como eu digo, é o conhecimento, é formar a amizade. Mas se você está querendo algo a mais antes do casamento, isso vai gerar o quê? Uma morte. E a morte vai gerar o quê, pastora? Porque muitas das vezes, quando isso acontece, de você passar à frente, o que vai acontecer? Você vai gerar paixões. E paixão, você não pode ter no namoro. Porque isso... É dois só a paixão dura. Segundo isso, é doido. Porque o que acontece nessa paixão? Abusos, agressões, né? Então, às vezes a pessoa ela entra nesses relacionamentos contraditórios, porque são contraditórios à palavra do Senhor, por pura paixão. Uma pessoa apaixonada, ela faz coisas absurdas. Tem estudos que a pessoa apaixonada, ela não responde por si mesma, né? Ela faz coisas totalmente levadas, movidas pela paixão. Então, beira ao pecado rapidinho. Assim. Possa ser que não seja pecado em si, mas vai levá-la a cometer pecado. A pessoa ser ciumenta, a pessoa chegar num quadro depressivo, né, pastor? Até mesmo de querer se matar. O que mais hoje nós estamos vendo é o quê? O homem matando a mulher matando
o marido, É. né? O namoro, né? Esse não, porque eu tenho ciúmes, não, que eu não sei viver sem você, que você acaba se aprisionando, colocando em uma prisão. Isso é um pecado, porque ela já tá colocando ali a É, o pessoa amor como, acima, né? A gente lá no salão lá, eu só assisto jornal lá, né? O menino lá também trabalha com a gente, só assiste lá que ele coloca. Aí tem um programa lá que passa numa certa emissora que o que passa é isso aí. Aí, quer dizer, ele matou ela. É. Mas por quê? Porque acabou. É. Ah, mas é porque é por causa de ciúmes. É. Mas por quê? Mas Acaba tendo muitas a traições. tragédia acontece. Porque olha o que Neemias vai escrever aqui, ó. Neemias capítulo 13, verso 26. Olha o que ele vai falar e para quem que ele vai falar. De quem que ele vai falar. Vamos lá. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Melhor rei que havia entre Israel. E ele era amado de seu Deus. E Deus o constituiu rei sobre Israel. Contudo mesmo, a ele as mulheres estrangeiras fizeram pecar. Meu Deus. Foi isso que aconteceu também com Salomão, né? É um Salomão mesmo. Salomão mesmo. O que falar, É, o que Salomão. falar sobre Salomão, gente? E o povo O de homem- Israel. O homem ele não pediu dinheiro. Ele não pediu dinheiro. Não pediu riqueza. Não pediu reino. Mesmo que ele era herdeiro. Ele era herdeiro disso tudo. Né? Só que Deus fez com que ele ficasse mais rico. Muito mais rico. Só que ele pediu, eu quero sabedoria. E mesmo ele pedindo sabedoria, vamos lá, mesmo ele pedindo sabedoria, ele chega a pecar. Por quê? Foi atrás de quem? Da mulher estrangeira. Ele tinha dentre a nação dele escolher quem ele queria, pastor. E quantas E quiserem. quantas ele quisesse. Teve muitas, né? Ele poderia escolher quem é. Ó, meu irmão e minha irmã que me escuta agora. Que tem seu ministério aí, seu pastor, a sua pastora. Dentro da igreja aí, pelo amor, ó, você. Primeiro, vamos trabalhar, né? Escovar a boca, né? Pentear o cabelo, porque para namorar tem que pelo menos escovar a boca e pentear o cabelo, gente. Pelo amor de Deus, né? Não é verdade, pastora? Tem que ser apresentável. Porque uma pessoa de 14 anos que não trabalha não tem que namorar. Então, já começamos por aí. Já né? começamos por aí. Essa idade aí, tu tem que pensar em namorar depois dos 18, sabe por quê? Ó, Sabe por que depois dos 18, pastor? Porque depois dos 18 já dá pra você trabalhar num sacolão, já dá pra você fazer alguma coisinha aqui. essa é a próxima pergunta. Ah, seria essa pergunta? Já me mandaram aqui. Já manda aí, já. Namoro na adolescência é pecado? Diga aí. Sim. Porque não tem. Ó. Não, vamos lá. Não que seja pecado. Não seja seu pecado. Não seja pecado. Mas vamos lá. Se bem também que relacionamento, né, namoro cristão, não tem que ficar muito perto, não. Na verdade é essa, pastor. Não tem que estar muito abraçando, não. Beijando na boca, não. Não compete. Não. Não, porque uma coisa conduz a outra. Sim. Você ir num cinema, né, pastor? Eu não vou falar pra você que é pecado você ir com aquela pessoa que você tá pronto a casar, gente, pelo amor. Pronto a casar. Uma pessoa de 14 anos sabe que tem que casar. Se bem que, quando José e Maria, naquele tempo o casamento era feito mais antes, pastora. Mas Não é era igual naquele antes. tempo, né? Não, naquele tempo, claro. Naquele tempo. Era antes, Uma né? outra Não era, realidade. sim, era outra realidade. Era antes, era feito antes. Só que hoje a gente vive num mundo totalmente diferente. Uma pessoa de 14, 15 anos não tem condições de namorar. Não tem. Crente, pelo amor de Deus. Não Nem quem tá lá, né? Mas aqui dentro, quem tá dentro, Não como eu tem, digo, gente. não tem como. Você imagina Não tem um jovem, um homem, que a Bíblia diz que tem que ser o sacerdote da casa, o sacerdote da relação. Aquele que vai cuidar da sua namorada, da sua esposa, como Cristo cuidou da igreja, a ponto de dar a própria vida. Um jovem de 14 anos, não terminou os estudos, não tem como ter um trabalho, um jovem de 14 anos. O pai dele tá pagando o corte de cabelo dele ainda, Como é que é ele quer namorar, 15 reais. gente? Quer namorar, você não pode, sabe, cuidar da igreja. É cuidar. Não é nem referente
referente a ter dinheiro. E a não, porque responsabilidade. eu falo referente a dinheiro assim, porque a gente, né, Não, mas faz uma coisa, eu falo mas... isso, eu tive eu fui noiva, você viu como que é a coisa, eu comecei a namorar sério, com 12 anos, mas não conhecia papai, né, não conhecia papai. E essa pessoa que eu comecei a namorar aos 12 anos, ele era mais velho do que eu há alguns anos. Mas você vê, era mundano, nós éramos mundanos, não conhecíamos o Senhor, mas ele entendia o que era relacionamento, porque a ideia dele era casar. E a partir de então, mamãe não teve mais cuidado algum comigo financeiramente, nem nada nesse sentido, porque era meu namorado, E ele tomou a supria tudo. responsabilidade. O que eu precisava, roupa, do que fosse, era ali, era aberto pra mim. Então assim, isso lá fora, de alguém que já tinha um entendimento, um homem que trabalhava, que já tinha sua própria casa, enfim. Agora uma pessoa de 14 anos, Hoje em dia, do jeito que tá aí, namorar uma outra de 14 anos também, é uma criança e outra criança. pra ir tomar um sorvete, os pais têm... Não existe isso, gente. Primeiro que namoro é uma coisa para pessoas responsáveis. Ah, pastora Kézia, mas você tá falando uma idiotice, Não. porque aqui, A gente tá falando da igreja. aqui fora, meninas de 14 anos já estão engravidando. Então, por isso que eu coloquei namoro cristão. É, Não coloquei, não né? explanou. Não explanei. Aí fora é uma outra realidade. A gente está tratando aqui de relacionamento cristão. Gente, dois adolescentes de 14 anos não têm estrutura emocional, não têm estrutura profissional, não têm estrutura de forma alguma, nem ministerial. Infelizmente é uma realidade, o que eu vou dizer, não era para ser, mas não tem nem estrutura bíblica Hoje em dia. para suportar um relacionamento, gente. Relacionamento é pros fortes. Aí continuando falando, já que nós respondemos essa pergunta, já respondemos, né? É, essa pergunta nós sim. conseguimos, dentro do que acabamos de falar, nós já conseguimos. Salomão, ele poderia casar com qualquer uma das mulheres que havia no seu reino. Sim. Mas ele se encantou por alguém que estava do lado de fora do reino. Isso cabe aqui, estamos falando de Salomão, um homem. Sim. Mas isso cabe a homem e também cabe à mulher. A mulher, sim. Tá bom? Dentro da sua igreja tem. Meu irmão, tem. Se não tem, Deus vai enviar. E se tu é muito novo, não vai ter mesmo. Sim, porque Se tu é muito novo, nem se preocupa. Vai orar, Tem vai jejuar, outras coisas. vai procurar ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, né? Que não tem saber manusear. sim, 14 anos já sabe ler, né? Sim. Então, então vai ler a palavra, vai meditar, vai jejuar, né? Vai estudar, vai fora da igreja, mesmo você sendo crente, falei, vai estudar lá na sua escola, seja exemplar, né? Na escola onde você estuda. Ah, mas é nerd, eu conheço o pastor, eu admiro muito, eu posso falar o nome? Pode, Posso, tá. né? Pastor, eu nunca nem eu vejo pelo YouTube, acompanho, é o Carlos Júnior, pastor Carlos Júnior. Negro, né? Que hoje em dia, negro, cabelo tonhonhonho. Não conheço. Não conheço. Vou procurar Pastora, saber. o homem é nerd. Eu não sou nerd. Eu era bagunceiro pra caramba na escola, jogava. Minha cara já não nega muito, né? Eu era bagunceiro. Mas o homem, eu olhando ele, inspira a pessoa a procurar saber Sim. quem é Jesus, o que é. Às vezes, nas minhas pregações, a gente pega alguma coisa assim ou outra. A verdade é essa. Sim. A gente pega alguma coisa ou outra aqui, mas o meu desejo de. Eu tô falando pra você, jovem da igreja, hoje, eu tenho 27 anos. Ainda dá tempo de eu estudar. Sim, Dá tempo sempre. de eu fazer. Eu tenho vontade de fazer uma teologia, não só a básica, mas a profunda. Tenho vontade de fazer hebraico, porque revela mais ainda Sim. o seguinte. Então ele é isso aí, pastor. O homem é nerd. O homem é um nerd. Não tenha vergonha de ser. Na escola a gente taca no papel no nerd. Hoje em dia o nerd da minha escola está andando de 30. Entendeu? Já está procurando ter uma casa, o nerd. Entendeu? Certo? Né, pastor? Sempre Né, Tânia? assim. É dessa forma. Dessa Não se envergonhe de ser estudioso. Claro que, né, vai brincar, você vai dar risada. Só que procure se dedicar, tanto na sua escola, hoje não está tendo aula agora, mergulhe-se nos livros, né? Mesmo que seja online, se dedica nessas coisas, né? Você que é novo.
E você que já tem uma certa idade, faça igual Salomão. Não fica procurando fora não, meu irmão. Dentro da igreja vai ter alguém. Sempre vai. Ora, se a gente partiu do princípio aqui, a gente começou falando que Deus une propósitos, meu amigo, se Deus tiver um propósito para você, o propósito vai acontecer. Nós temos o caso da Nanda e do Melk. Não é verdade, pastor? É. O Melk não era daqui, né? Era de outro ministério. E Deus os uniu. Sim. Mas é no mesmo reino. Sim, sim. Salomão ele tinha da onde tirar. Sim. Foi procurar fora porque quis. Exato. Quis pagar preço. É o mesmo reino. Não é porque é outra igreja que não é o mesmo reino. É o mesmo reino. É verdade. É crente também. Então ele foi procurar lá. Salomão foi procurar fora porque ele quis. Sim. Encheu os seus olhos, encheu. Só que fez isso ele pecar. Sim. Boa noite, pastora Benedita, paz do Senhor. Minervina, Emily está assistindo. Muito bom, viu, Emily? Otaciana, Mariana, a Mariana Dias, boa noite. E a Rosimeire. Agora, essa pergunta aqui, ficar é pecado, eu acho que é um pouco óbvio, né? Não tem nem condição. Aí quando Jesus voltar, você vai ficar. Ficar é um pecadão. Aí Jesus vai Gente, falar assim, lembrando vai que nós estamos falando de igreja. Sim. Nós estamos falando de relacionamento cristão. Sim. Relacionamento de crente. Relacionamento com Jesus. E com Jesus não tem ficadinha. Não tem isso. Não tem test drive com Jesus. Não existe isso. Não, lembrando que a gente, nós cristãos, estamos aí totalmente à contramão do Sair que é beijando um monte de Cristo gente aí. na boca, na igreja ou lá fora. Mesmo sendo crente. Gente, eu fiquei, Namora um hoje, daqui 6 meses, um ano, namora outro. Não existe isso. eu fiquei absurdada se essa palavra existe quando eu vi ontem. Eu gosto desse programa do GNT que passa Saia Justa. Eu gosto muito porque são programas feitos só por mulheres. Meu casamento foi um fracasso. Para eu me relacionar de novo, eu vou fazer o test drive. 2 é bom. Entendeu? Eu vou ficar confortável. 2, 3, 4 meses morando com alguém de mulher. Se for bom, a gente parte para um casamento. Se não for bom, vai cada um para sua. Isso, na verdade, a palavra de Deus chama de prostituição. É. Não queria, mas já falei. Quer falar também? Porque eu tenho outra base também. E que abençoando lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Não é para pegar a filha de outro lugar, é para fazer onde eu estou mandando. E que Jacó, obedecendo a seu pai e sua mãe, fora a Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram má aos olhos de Isaque, seu pai, foi Esaú a Ismael, e além das mulheres que já tinha, tomou por mulher a Malate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nabote. O que eu quero dizer e trazer aqui aos ouvintes? A gente vê... Quando a gente vai falar sobre a vinha lá, né, de Nabote, ele fala que ele recebeu a vinha do seu pai e não trocaria a vinha por nada. Quando eu vou pregar, a senhora não sei se já pregou sobre isso, Não. pastor Ideildo já pregou, a gente prega que Deus nos deu algo, né, como nosso pai, a gente no papel de Nabote, nos deu algo e a gente não troca e não negocia. Não só essa passagem, mas como muitas outras, revela o papel de pai dentro da Bíblia como Deus. Aqui não é diferente. Quando Isaac vai falar, você tem que pegar da onde eu estou mandando você pegar. É forte demais. É forte. Não é para pegar de qualquer lugar. É para pegar da onde eu estou mandando você pegar. E o filho desobediente na mesma casa, ouvindo, ele falou, a Bíblia é clara em dizer que o pai, Deus, ordenando o teu filho, pega da onde eu estou mandando. Não é para pegar de Canaã, não. Não é para pegar de outra terra. O filho mais velho, porque ele nasceu primeiro, né? Sendo eles mesmos gêmeos, Esaú nasceu primeiro, o mais velho. Quando ele escuta, mesmo ele escutando o pai falar, não pega de lá.
Não é para pegar. Ele escutando Jacó, Isaac falar para Jacó que não era para pegar de Canaã, ele desobedece o pai e vai para Canaã, tendo outras mulheres, pecando. Não é para pegar de outro lugar. Complicado. É para pegar da onde eu tô mandando. Pegar assim, Sim, pegar. sim. É para casar. Ele fala, pega a mulher para si. Pegar a mulher para si, casar-se. Sim. Case com alguém que eu estou mandando você casar. Né? Eu vou aqui, isso aqui para depois, para outra pergunta. Fale, Tânia. Tânia. Conseguiram entender, né? Eu acho que Sim, ficou claro, né? Não sim. precisou nem de revelar. Não. Fala, Tânia. Ah, é. Falando do... Aí tá falando que ele escolheu o pai de Isaac, né? De Jacó. De Jacó. Falando de Jacó, Jacó ele teve consequências. Por ter saído da sua casa, por ter feito tudo. Por Mas ele foi obediente. Mesmo ele. Sim, mas o que ele fez? Ele lutou pela mulher que ele amava. Ele lutou. Então você não vai querer casar com uma pessoa só porque fulano quer, outro quer. Não, você tem que ter interesse na pessoa sim. O seu coração tem que estar voltado, a sua mente está voltado para a pessoa que você ama. Ele lutou um bom tempo, anos e anos, mas através disso ele cresceu espiritualmente, financeiramente. Sim. Se estruturou antes de casar, né? Teve a estrutura, Ah, que mesmo forte. com Ah, que a forte. mulher que ele não queria, e mesmo ele indo embora, que depois ele foi embora, levou todos com ele, Sim. mas ele lutou. O que você tem que lutar pelos seus ideais e você tem que querer, não porque um quer, você tem que saber fazer as suas escolhas. Escolha, exatamente. E é muito forte o que a Tânia acabou de falar, né, pastor? Sim. Que quando ele chegou lá, mesmo o pai dele falando, vai lá e pega de lá. Quando ele chega lá, Labão fala pra ele, tu vai trabalhar 7 anos. Não, vai dobrar, vai pra 14 agora, vai trabalhar mais 7. E desses 14 anos, Deus abençoou ele. Ele estava com as ovelhas boas, Deus abençoou ele com as ovelhas boas. Quando deu as malhadas, que a gente chama de malhada, Deus abençoou ele também com as malhadas. E Labão viu que Deus era com ele, não tinha jeito. Então ele cresceu, ele se estruturou antes de casar. Houve uma preparação. É o que nós estamos acabando de falar. 14 anos tem jeito? Mas só que assim, Não tem- ele não há estrutura. Ele não cresceu sozinho. O tio dele também. Não, sim, claramente. Não, então, eu Cresceu. tô falando Ele assim, foi. que tudo que foi igual José. José, o que aconteceu? José, ele teve um propósito, que a mulher de Potifar tentou seduzir, mas ele ali Tinha um propósito. tinha um propósito. Sabia quem ele era? Sabia quem Você ele tem que era. saber quem você Ele é. era jovem, com os hormônios à flor, mas ele, com Deus, ele teve. Essas duas passagens aí, tanto a de Jacó quanto a de José, deixa bem claro uma coisa. Eita, um monte de perguntas, gente. Brotou, hein? Loucura, que já são Não é. 9 horas. Já são 9 horas. Já. Um monte de... Só para concluir a parte de José, deixa bem claro uma coisa. Se você se mantém firme no propósito de Deus, não é o seu, é o de Sim. Deus, as bênçãos do Senhor vêm Deus é sobre bênção. você. Você é abençoado financeiramente, familiarmente, porque o Senhor garante Ele foi um isso. governo. Quando José chegou lá, ele se encantou por alguém. Sim. A questão, Esperou o momento certo, a hora certa, sim. e ali foi concebido. A questão é você fazer isso debaixo da direção de Deus, Mas a né? direção de Deus. Tem Existe mais uma uma- ainda, não tem, da senhora? Não, das minhas já foram. Foram não. Foram 3. Mais uma ainda. Existe uma idade correta, uma idade certa, tipo assim, essa é a idade para começar assim, um relacionamento? A gente falou que alguém de 14 anos não tem possibilidade alguma, né, gente? 14, 15 anos não dá. É bom que quando a pessoa já esteja com, pelo menos, estruturado, eu digo assim, comecei a trabalhar.
Não que engloba dinheiro, gente, pelo amor Não. de Deus. Não que englobe dinheiro um relacionamento. Só que você já tem uma responsabilidade. Né? Então você tendo uma responsabilidade, você vai estar se. É o que aconteceu aqui com José, com Jacó. Só casou depois que trabalhou. Deram uma estrutura, né? Não. Jacó só se casou depois que trabalhou. 7 anos, é isso. Então a gente parte do princípio que ficou mais velho. Tem uma Após os estrutura. 18. Após os 18 anos, que a pessoa já vai terminar de estudar pelo menos a escola normal, né? Se começar a faculdade, aí já é outro assunto. Só que quando a pessoa começa a fazer uma faculdade também, ela já vai criar uma responsabilidade no caso e vai estar trabalhando também por aquilo. Mesmo que ela vai estagiar mais pra frente, ela vai começar a ter uma responsabilidade pensando no futuro. Né? Pensando no futuro, pensando mais pra frente. Eu creio, da minha opinião, que a partir dos 18 ali, né, já é algo que você já pode começar a pensar melhor. É difícil. Né? É difícil, né? Porque, difícil assim eu digo, né? Porque Hoje em dia tá difícil. Tá, Os ensinamentos que isso. estão tendo, está difícil. aí nos assusta, né? É o horário que falou, O vigília. pessoal tá mandando ficar até as 22, porque tá bom, mas vamos correr aqui. Vamos correr. Eu acho que. Eu acho que a questão de idade, isso é uma opinião minha, tá? Sim, sim. Questão de idade, não existe uma questão de idade, assim. Porque às vezes uma pessoa de 25, 26, 27 anos, não é. ela é uma pessoa totalmente Imatura. estabanada, imatura. Imatura pra E isso. às vezes uma de 18, ela já é Sim, uma já pessoa tem mais- estável, estabelecida emocionalmente, porque É igual relacionamento, né? Isso, Só emocional. ela tinha 12, ele era um pouco mais velho, só que ele já sabia o que ele queria. sim, o emocional conta muito. Às vezes a pessoa até tem uma estrutura que a família deu, né? É uma família estruturada, então deu a oportunidade de um estudo melhor, então ela até chega aos 18 anos, às vezes até com curso técnico já, às vezes até trabalhando, mas emocionalmente ela é uma pessoa. Pra preparar. Mas né? isso conta muito, pastora. A estrutura familiar, o que o Conta. seu pai e a sua mãe passam Conta muito. pra você lá na frente. É o exemplo de Abraão, né? Eu pensei que tinha mais uma pergunta, que a resposta estava aqui. Eu li as três, acho que você. Eu acho que eu respondi as Não, três. eu mandei a segunda no meio de uma conversa. Ah, lembra? sim, Foi. então. A gente É o que tava aconteceu com Abraão, ele conversando. escolheu o servo mais velho, porque tinha experiência, para escolher a Rebeca. Isso. Mas ele já vinha de uma estrutura, Isaac. O que devo procurar em um relacionamento cristão? Também diz assim, desculpa, pastora, de emocional, a gente vê Davi e a filha de Saul, Sim. né? Totalmente Porque Davi ia servir a Deus e ela criticava Davi porque Davi Tava estava louvando a Deus. dançando, louvando ao Senhor. E o que acontece com ela? Ela fica estéril. Cara, isso aqui dá muito pano pra manga se a gente for falar. Qual que é a pergunta anterior, pastor? O que devo procurar em Procurar um o propósito. relacionamento cristão? Acho que o O propósito. propósito O maior propósito de Deus, disso não é? O propósito maior. Primeiro você tem que estar ligado em Deus e saber Então, qual é o propósito porque maior. se você tiver o que Deus quer e sabendo o que Deus quer, claramente ele vai. Às vezes acontece muito de Deus unir a pessoa, né, pastor? De Deus trazer para próximo, Acontece. né? De Deus mesmo juntar. Às vezes nem precisa orar. Eu falo, né? Os 40 dias não vai precisar orar, né? Porque o próprio Deus vai juntar ali. Isso que você o propósito, falou, né? isso aconteceu comigo, assim, quando eu conheci o pastor, ele também estava vindo à igreja, veio por outros propósitos e tal, mas eu fui falar com o papai, né? Eu falei, quero batizado, quero isso, quero aquilo. Chegou um tempo que eu não queria mais, e aí ele foi selado com o Espírito Santo antes de mim, que já estava ali há muito tempo, então aquilo pra mim funcionou como uma resposta. Mas eu sou uma pessoa muito difícil de, não sei se de entender, aquele tipo de pessoa que se eu me manda um sinal aí, Isso. desceu. Como Às eu vezes acho Deus que quer. como eu acho que estava muito difícil para eu Deu uma entender, faísca, mas a senhora quer o fogo, né? entendeu? Aí o Senhor me deu uma visão. Eu tive a visão do propósito, eu não tive visão de relacionamento. A visão que o Senhor me deu não foi a gente casando, não foi filhos, não foi nada disso. Eu tive uma visão do propósito. O Senhor me mostrou nós dois na obra e o lugar de cada um. Então, o propósito pra mim foi muito bem estabelecido, muito bem claro, bem isso que você falou.
relacionamento, liderar. Eu não sei se liderar é a palavra, Eu mas. acho que liderar não é a palavra, né? Mas cabe o que a Bíblia mesmo diz. A mulher tem que ser submissa. É fácil ser submissa, pastora? É dificílimo. É fácil submissa, Tânia? É muito ruim. Ainda mais pra alguém ter um gênio um pouquinho mais forte, né, pastor? Gente do céu, pensa no Ainda mais que é desafio. baixinha, que pra trocar o chuveiro tem que bater no cabo de vassoura. Pensa no desafio. É Não é. desafiador. Agora vamos lá ver o que o homem tem que fazer. Amar a esposa, mas falando de relacionamento cristão. Sim. Quando eu venho falar com você, amar a esposa é porque já tem um propósito de casamento nisso aí. Sim, sim. Voltando a dizer que nós estamos falando de relacionamento de crente. Sim. Tá? Relacionamento de crente. Quando o Paulo vai escrever que o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Amar a igreja é cuidar, é zelar. A igreja é doidinha, a igreja tem seus problemas, a igreja 7 dias do mês tá daquele jeitão, né? Tem seus momentos de ser bipolar. Uma hora tá bom, daqui a pouco já não tá mais. A igreja ela Né? só tem uma semana normal, assim, como ser humano normal, no mês. As outras 3 é totalmente bipolar, isso é cientificamente provado. E isso aí é a mulher, né? Sim. Então, o homem, não é, acho que a colocação da palavra liderar aí foi, acho que ela colocou forte, liderar, né? eu acho que liderar ela quer dizer, Mandar. não acho que não seja nem mandar. Tá, Você sim, instruir. É isso. Cara, Cristo isso é instrui. sacerdote. Então, vamos lá, instruir. Vamos mudar a palavra, porque é muito forte essa palavra liderar. Se bem que Jesus também foi líder da igreja. Sim, sim. Mas vamos instruir. Vamos instruir. Isso, exatamente. Deve sim instruir. Deve se instruir, porque é o papel. O papel do sacerdote dentro da casa é o quê? Sim. É instruir. É ajudar. Não é só. Eu no início do meu casamento às vezes eu falo, não com orgulho. Não, nada disso. Não é com orgulho, não. Eu aprendi muito, pastor. Eu aprendi muito e tenho aprendido cada dia que se passa. Eu usar o sacerdote. Eu sou Eu sou o filho. cara daqui, minha filha. Sou eu que mando. Não é isso e pronto, acabou. Baixa o faixinho. Não é isso. É isso aí mesmo, pastor. Eu tô mentindo, Dana? Não. É sério? É sério? É. Oxe, depois que eu comecei a entender, eu falei, peraí, mano. Mas tá tudo errado isso aqui. Na verdade, você usava o termo sacerdote para te dar autoridade, usar como desculpa para você ter autoridade ali, né? Uma coisa que não tem nada a ver, porque hoje eu tenho a autoridade de sacerdote na minha casa e não preciso fazer isso. Exatamente. E não preciso fazer isso. Exato. Nem caso que eu falo, tem coisas que eu falo, é assim que vai fazer, vai acontecer. Tem coisas que ela fala, não, vamos fazer assim. E vai ser assim. É. Por quê? Porque não é jogo desigual. Não tá desigual o jogo. Exato, não é O jogo não tá desigual. Exato, Por que não tá desigual, pastora? Por causa de Jesus. exato. A palavra liderar, né? Nós estamos usando a palavra Sim. direcionar, né? Se tiver Jesus, vai ter uma hora que a mulher vai ter que tirar a habilitação para dirigir Foi o o que carro aqui, ó. aconteceu com Débora Que tá dirigindo. e Entendeu, pastor? e o marido, né? Na guerra, eu só vou se Sim. você for. É preciso tomar cuidado, ainda mais no tempo que a gente vive, porque vamos supor assim. Vamos supor, hoje a gente está aqui, vocês estão aqui bem, os dois trabalham. Mas se acontecer de amanhã você ficar desempregado, só a Tânia trabalhar, Foi tudo assim. você vai se sentir menos sacerdote porque a Tânia está trazendo. Entende o que eu estou dizendo? Essa questão de sacerdote, de autoridade, não tem nada a ver. Precisa se. O cara tem que ter muita mente para não fazer Exato. cagada, a verdade é. Vamos rasgar aqui, né? Para não fazer merdas. O cara fato faz. da Tânia tá tendo que ir lá fora buscar o pão, buscar a providência de dentro de casa, não faz dela um vaso mais forte. Ela continua sendo o vaso mais frágil e o sacerdote tem que honrar lá como um vaso mais frágil. Sim. Entendeu? Por isso que se tem que ter estrutura e foco no propósito, porque num momento como esse, os casamentos se perdem. No caminho aqui, ó, que nós estamos falando, né, pastora? Tô dentro de um carro.
Sim, Eu tô dirigindo. sim. Só que vai ter momento dessa caminhada aqui que a Tânia vai ter que tirar a habilitação para tomar o volante. Sim, Porque sim. senão as coisas vão se perder. Sim. Porque tem É. coisas que fogem ao nosso, Sim. né? Sim. A igreja deveria me ajudar a casar? Me ajudar em que sentido? Eu não De tomar, acho que tomar decisão, não é? eu acho que não. Mas eu não consegui entender a pergunta. Se for no sentido de tomar decisão, não. Não Mas dá. se for É no você, sentido de Jesus apoio, é você, Jesus e oração, né? Igual nós estamos falando. é, apoio. a igreja Agora- tem que ser um apoio. Agora, se você tem a pretensão de casar e já está com alguém e quer um aconselhamento, o WhatsApp da igreja tá aí pra... Né? Ô, gente, eu tô deixando o povo de fora. Amar, bem-vinda, Ronaldo Paiva. Ronaldo é do Divina Luz, né, gente? Seja bem-vindo, Ronaldo. A Edilane, a Rosíris, Deus abençoe. É exatamente isso. Ó, quais as chaves para a pureza sexual no namoro? Não existe. Não existe. A chave é jejum e oração e não ficar perto, meu irmão. Não beija no pescoço, não faz carinho no cafuné, né? Se tiver no shopping, aí você pode dar o dedinho, não a mão toda, tá só o dedinho. Né? Se for pra sentir o filme, dá só o dedinho, tá bom? Vai de dia, onde a sessão lotada, cheia. Quanto mais evitar, é melhor, gente. Não Sabe sei. por quê? Porque você... Porque às vezes, é verdade, mesmo Deus tendo um propósito, a gente complica, pastor. É, sim, a gente que complica. Porque se você, ó, exemplo, Deus tem um propósito, Deus uniu o namoro ali, né? Deus uniu o casal pra casar. No meio do caminho, pecou, caiu. Beleza, reconstituiu, vamos casar. Continua o processo, né? Porque Deus tem propósito, continua o propósito. Casou. Só que você vai ter uma consequência referente ao seu pecado. Por que que tem? Porque é templo do Espírito. Pra Deus, antes de você casar, você é irmão. Já imaginou você aí, que está me escutando, cometendo um ato sexual com a irmãzinha sua aí, meu irmão? Com o seu irmão? Já pensou nisso? É a mesma coisa. Você não casou ainda. Incesto espiritual. Incesto espiritual. Então, Então- você no seu ser pra Satanás. Você tocou no ponto chave, você tocou no ponto forte. Você talvez antes que você... Você, Igreja de Cristo, que tá namorando, tu tá assistindo o jornal e tu vê assim, o irmão teve relação sexual com a irmã. Meu Deus, que coisa escandalosa, cometeu incesto, mas você, namorando a sua irmã, aí aprontando, fazendo coisas que não deve, você tá fazendo pior. Pior. Você tá fazendo pior, Pior. porque espiritualmente tu não tem, É crente. entendeu? Por causa do quê? Por causa Mexendo no do físico e mexendo no espiritual. do conhecimento. Tu Conhecimento. tem conhecimento, é o conhecimento que te salva e te... O propósito de Deus não vai mudar. Só que a colheita do seu pecado vai vir. E Deus não se mete em colheita de ninguém, Não. Ai, entendeu? Tu plantou, colheu. Deus não se mete Isso é muito sério, gente. É muito sério. Isso é muito É sério. muito sério. O plantio, eu vou falar pra você, é amargo, viu, gente? A O colheita, plantio é- né? colheita. Ó, a colheita, aliás. O plantio é essa. Pecado. Mas agora a colheita, meu amigo, aí tu vai ter que engolir fel, viu? Toma Agora cuidado, irmão. Pelo Toma cuidado, amor meu irmão e de minha irmã. Deus. Antes de você se meter num relacionamento, antes de tudo, tu fica em intimidade com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, pra saber o propósito disso aí, porque se for coisa enviada pelo cão, o Senhor também já tira. Exatamente. Por isso que eu falo referente ao orar, entendeu? Aham. Na primeira instância, você chegar e falar, ó, vai orar comigo 40 dias e vai jejuar comigo 40 dias, orar meia-noite no mínimo. A pessoa falar que não, já pula fora. Gente, isso acontece. Isso Já pula fora. Falar, já pula fora. Mas então já não quero. Obrigado. Deus abençoe essa vida. Mas isso que Né? gera. Olha, você que está assistindo aí, talvez você. Vaza fora. Talvez você seja um jovem que chegou agora na igreja, ou uma pessoa já, né, adulta, que veio agora, que os caminhos do Senhor está começando a conhecer.
Talvez você olhe, ou você vai ver esse vídeo depois, você não é um cristão, você olha e fala assim, que povo mais louco, olha as idiotices que esse povo tá falando. Olha as loucuras, porque é loucura. Que esse povo Sim. tá falando. Como é que esse povo tem coragem de vir pra rede social falar umas loucuras dessas? Veja bem, meu irmão. O cristianismo, ele é algo que vai totalmente contra o que está aí. O que o Jefferson falou a respeito de você orar é a coisa mais sábia que você faz. Primeiro que você está falando com o Pai, que é aquele, o teu Criador, e é aquele que sabe, já tem tudo traçado para ti. Então ele sabe para onde Ele não tu vai deixar de falar com você. Melhor coisa é você orar. Quando eu terminei o noivado, que já conheci o Senhor, inclusive terminei porque conheci o Senhor e entendi que não era um propósito de Deus, conheci um rapaz da mesmo reino. Inclusive Mesmo era reino. do Igual mesmo Salomão. do Salomão. Era do mesmo ministério, só que de igrejas diferentes. Me apaixonei pelo rapaz. E vice-versa. Conversamos. O rapaz veio conversar comigo, a gente conversou. O rapaz já era ministerialmente muito mais avançado, espiritualmente também. Ele falou assim, vamos orar, vamos falar com o papai se o que a gente pretende faz parte do plano dele. Porque se não faz parte do plano do Senhor, não cabe a mim. Já começa assim. Começamos a orar. Estudávamos na mesma escola, mas éramos de Sala diferente. congregações diferentes. Sim, igreja No diferente. mesmo ministério, mas congregações em bases diferentes. Menino, começamos a orar, não deu um mês. Eu não sei o que aconteceu, Tânia, não sei. O menino no meio do ano teve que sair da escola, teve que mudar de escola. Mesmo a gente sendo da mesma congregação, não nos víamos mais em reunião ministerial, sumiu. Por quê? Porque ali é o propósito do Senhor, não é? Se você se põe a viver o plano do Senhor, o próprio Senhor vai te direcionando. Sim, E é aí- porque os dois são cristãos, que ali começou um namoro. Que vai ser de Deus, mas Que não vai é. ser de Deus. Às vezes dá até problema. É por isso que O namoro é o conhecimento, noivado uma coisa. É por isso que você tá aí num relacionamento cristão, De crente. de crente, e você tá falando o que tá acontecendo, que deveria estar tomando um rumo e E tá tá tomando tomando outro. outro. Porque tu não pediu a A direção. partir de agora pede, né? Pede agora, entendeu? Já tá vendo já? Ó, resposta de Deus pra resposta de ti Deus. aí. Qual a visão do cristão sobre o noivado? Acho que a gente já falou sobre isso. Nós já Já falamos. respondemos, né? Casamento. Mas pra responder, pra não ficar no vácuo, é o casamento. O foco é esse, né? Quando inicia-se um relacionamento, já é próprio para se casar, né? Sim. Porque a relação sexual é um problema maior para os homens do que para as mulheres. Aí o Gé, né, responde. Vai. É prático. Não é muito complicado mesmo. Realmente é muito complicado. Eu, como homem, eu posso dizer que é. Né? É verdade, gente. Ó, se você aí tá me escutando e tá pensando que casar é passaporte pra fazer neném, não é não. Não é não. Você pode ter certeza. Ô meu filho, você não sabe de nada. Às vezes casar logo, né? Pra Pra fazer- gente se relacionar. Coitado. Tu não vai não. Não é igual Não vai não. aquele pastor que prega muito sobre casais, né? O Cláudio. Não, você tá pensando que não é. Tem, eu acho que tem, mas. Não é igual você tá pensando que não. Mas agora brincando, falando a verdade, eu acho que a petição sexual do homem é muito maior mesmo que a mulher. Mas por questão não mesmo. Eu acho que é por conta de. Exatamente. O homem Cansaço. 50% pra ele é isso. O O cara chega em casa, meu sexual. filho, o cara pode estar cansado o que for. Sentiu o cheiro do Dove, da Natura, já queima assim, mano. O homem em questão de sexo, irmão, é muito prático. É, uma coisa tá pronto. fisiológica. Micro-ondas. Miojo. 3 minutos tá pronto. Pra mulher é sentimental. Pra mulher é um amor, cheiro no pescoço. Pra homem não, o homem é fisiológico, ele precisa. Eu vou falar, claro, aqui, perdão a minha banalidade, mas é como ir ao banheiro.
É necessário. Precisa ir ao banheiro, ele precisa ter relação. A verdade é essa Eu já mesmo. vi coisas assim de pessoas. Na época de jovem, ai, como é que fulano se relaciona com um ciclano? Tão feio. Já ouvi coisas assim, tão feia, né? Aí eu já vi, aí a pessoa fala do lado assim, é só jogar a bandeira Na cara. do Corinthians lá na cara e vai, quer dizer, porque pra homem isso indifere, entendeu? O Allen tá assistindo, o Ronaldo tá dizendo assim, os jovens da igreja devem ser ensinados mais sobre relação, Sim. vida sentimental. Sim. Precisa mesmo. Muito. A Você que igreja às vezes tá precisa me assistindo saber. aí, seja pastor, se não vai assistir agora, tá vendo depois, por favor, acompanhe isso dentro da sua igreja. Sim. Porque possa ser que um jovem que está dentro da sua igreja esteja fazendo algo que não agrade a Deus dentro do ministério, e isso interfere tanto quanto na igreja quanto no ministério dessa própria pessoa. Sim. Você na vida dessa pessoa. Sim. E às vezes, por falta de instrução, acaba se desviando, Sim. porque comete o ato sexual. Sim. A verdade é essa, comete o ato sexual. Se for com uma pessoa, mesmo dentro da igreja, com outro jovem, não sei, ou no fora do mundo, a gente põe no mundo assim porque Mas, tá em primeiro mais um ímpio, lugar, né? assim, é bom ter os pais e os seus líderes espirituais Não é, para sim, estar instruindo, isso. né, em oração. Por Porque isso que se a tá- base é importante dentro de casa. Tem muitos jovens que estão na igreja e o pai e a mãe não é. Aí a igreja precisa fazer esse papel. A precisa igreja, fazer os dois tem, papéis. tem necessidade É. disso. Ou E por eles que que- tiveram também... Por que que o casamento de Jacó, da mãe e do pai não foi legal. o casamento de Jacó, o casamento de Isaac foi abençoado? Porque eles tinham base em Deus. O pai falou, vai lá que é de lá. Não pega de outro lugar, pega de lá. Sim. Então há uma base, entendeu? Seja bem-vinda, Heloísa, André, Célia, Vanessa. Realmente. Cada caso é um caso, mas tem aquele caso que o jovem tem essa base em casa e glória Sim. a Deus por isso, então a igreja vai ter um trabalho menor. Menor. Tem Mas é aquele- bom se importar. Mas tem que se importar. É isso bom fato, se tem que importar. importar. O líder, graças a Deus aqui na nossa igreja, que é a Nanda e o Mel, que eles são casados, graças a Deus. E se caso acontecer, eles já estão aptos, né, a direcionar. Às vezes não precisa chegar no pastor. Né? Mas a gente está num tempo da igreja, Jefferson, tão difícil, tão difícil. A igreja de Cristo, agora eu falo igreja pessoas. A gente está vivendo um momento tão difícil que quando a gente fala de relacionamento cristão, infelizmente a gente não fala hoje só para jovens. Não é. Antigamente Era mais focado nos jovens. Antigamente você tinha um trabalho ali Árduo. reto, na direção certa para jovem. Hoje você tem que estar, entendeu? Hoje quem cuida do grupo de mulheres tem que ter esse ensinamento, por exemplo, para as mulheres, porque infelizmente a igreja... Muitas são abaladas, Entendeu? Muitas vêm lá de fora e conhecem Sim, Jesus sim. por conta de relacionamentos frustrados. Sim, exatamente. Deve um cristão usar serviços de namoro? Exemplo de aplicativo Tinder, esse tipo de coisa. Não, né? E também tem, que eu estou sabendo, que existem sites de relacionamentos cristãos. Nossa, uma certa Para facilitar o pecado. Que coisa, não? Eu creio que não é viável não, viu, meus irmãos? Não é porque lá tem muita gente. Lá tem gente que se relaciona com Tem 200 mil lobos. pessoas. Tem É, lobos. Porque ovelha não mata ovelha, né? O que mata ovelha é lobo, né? Então, fique esperto que dentro desses meios aí, tem um monte de lobo rondando pra... Tem só duas, mas as duas últimas são Você escolheu aí, né? pancadas. Perante Deus que não, eu tô fazendo... Ela foi colocando por último. Não, perante Eu tô Deus que brincando. não, mas olha só. Hum. São duas bem difíceis. Por que a virgindade é tão importante, segundo a Bíblia? Porque a virgindade é tão importante segundo a Bíblia. Porque para Deus significa santidade, né? Por isso que a gente vem do longo ao esse programa aí, a gente vem falando referente ao primeiro relacionamento. A gente não estamos falando de vários relacionamentos dentro de uma igreja.
Então uma pessoa que, exemplo lá, cresça no berço evangélico, né? Ela vem, porque geralmente a pessoa que vai ter, né, que vai manter a sua virgindade até o casamento, possivelmente é uma pessoa que cresça no berço, ou que conheça muito nova o cristianismo, né? Conheça muito nova a Deus, ou possa ser que tenha. Não vamos também falar que não exista. Existem pessoas que não mantiveram relações. Eu conheço pessoas que conheci uma moça uma vez, conheci assim, né? E eu ouvi dizer, né, que ela casou-se virgem, ela não era cristã. Sim. Tem gente que se preserva Sim. aguardando, porque às vezes o ensinamento dela, às vezes ninguém era cristão na família, mas isso é muito de quem é da roça, né? Lá do cantinho da roça, que eu digo assim, né? Do interior, ou do norte, do nordeste. E tem lugares que as pessoas falam, você tem que se preservar. E assim a pessoa faz, se preserva. Mas no cristianismo, isso é. Porque a pergunta é por que é difícil, né? Não, por que é tão importante? Porque é importante. É importante por conta da santidade. É de se preservar. O intuito de Deus não é você sair namorando, ficando, tendo relação sexual com um monte de gente. Uma que já é incesto, né? Já entra como incesto, já entra em pecado com Deus, prostituição. E outra porque a pessoa estando ela virgem, né? E mantendo isso, a vida dela é outra com Cristo. Eu paro pra pensar A nisso. Ania falou outra coisa muito importante. É a honra, eu falei que é o pacto de Isso sangue, também, né? mas isso também. É o pacto de sangue, porque ali, no seu primeiro ato sexual, tem o quebra do ímen, né? Que aí tem o sangramento. E são tantas coisas que englobam isso, são a troca de DNA. E outra coisa, a Bíblia diz assim, que quando... E liga-se um corpo ao outro também. Entendeu? Ah, Não são dois, são um. Quando eu me caso, vamos colocá-los aqui, né? Que estão de exemplos aqui, tudo pra eles. Quando eles se casaram e passaram ali a ter relacionamento sexual, eles passaram a ser um. Não são dois, são um. Consegue entender? É igual a Trindade, são três e são um. São dois e são um. Então, como que eu vou ser um com outros? Não tem condição. Não tem. A pastora quer dizer, mas isso não funciona aí fora, mas aqui dentro tem que funcionar. Tem que funcionar. Tinha que ser assim. Entendeu? E outra coisa, o Jefferson falando de virgindade, da moça e tal, no cristianismo isso não é uma coisa que se aplica à mulher. Ao homem também. Isso é uma coisa que se Não aplica ao cristão. Eu dei o exemplo da moça porque Não, foi sim. né? Sim, eu entendi. Mas o homem também. É ao cristão. E outra, a não é relação com Deus muda. Porque Sim. quando você peca, você se afasta. Mesmo você, tipo, eu me converti depois dos meus 18 anos, as relações e tal, e isso dificultou, pastor, não tem jeito. Sim. Porque eu colhi aquilo que eu peguei. Sim. Mesmo eu me batizando, houve uma colheita referente que eu tive anteriormente. E outra coisa. E a pessoa que ela já vem nessa linha de santidade, porque é santidade também, Sim. vem nessa linha de santidade, já muda. Isso no mundo espiritual Oxi. é muito sério. Isso é muito Porque você sério. tem uma ligação com a pessoa. Né? Sim. Uma No ligação. mundo espiritual. Pelo Sim. menos eu já aprendi assim, Tem, né? sim. É uma ligação que por causa daquilo te afeta em outros Sim. relacionamentos e outros. Sim. E muitas das... Desculpa, Não, peraí, pode. pastor. A sua vida sentimental acaba você não dá certo, sabe por quê? Porque você compactuou As pessoas, é outro sangue, tem com outras outros ligações. sangues e isso gera o quê? Você tendo problemas lá na frente em relacionamento. Você tá dando lugar para Satanás trabalhar na sua vida. E eu não sei, talvez eu vá falar uma bobagem aqui, porque em relação a isso eu sou inexperiente. Mas uma vez uma mulher disse assim pra mim que há muita diferença um homem para outro. Muita diferença. Isso é uma pessoa experiente e tal. Então assim, imagina você, que você já teve vários parceiros. Entende o que eu tô querendo dizer? E aí você resolve se casar com uma outra pessoa. E se essa pessoa ela for
assim, Ah, a passou. todos os outros parceiros que você já teve. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Talvez até psicologicamente, não é nem carnalmente, nem fisicamente, mas talvez psicologicamente você nunca seja satisfeita naquela relação, porque na sua cabeça outros foram melhores. Então, assim, parece uma bobagem o que eu estou dizendo, e é óbvio que espiritualmente a coisa é muito mais complicada, mas assim, dá para se entender por que aí fora casamentos não se dão certo. Entendeu? Dá para se ter casamentos não duram muito, justamente por essa liberdade que eu tenho de ter parceiros. Então, assim, se o meu marido não... Se eu já tive outros e eu considero que o meu marido não me satisfaz, outros foram melhores, então eu vou em busca de outros que me satisfaçam. Isso, aí sabe o que acaba acontecendo? Mulheres se relacionando com mulheres, homens se relacionando com homens, porque aquilo pra ela não faz mais sentido. Exato. Então eu quero coisas... Eu já ouvi mulher casada falar isso. Ela se separou e tudo e quis uma mulher. Aí eu falei pra ela, mas por quê? Você já é vó, né? Tem filhos, vó. E você se separou e... porque eu tive curiosidade. Entendeu? Porque não se dá certo com o homem. Não se satisfaz, exatamente. Vamos ver essa bomba aí agora. O último. Se o casamento é tão difícil, por que devo considerá-lo? Porque o casamento é tão difícil, porque devo considerar... Se o casamento é tão difícil porque olha, eu, como mulher casada, como pastora, digo uma coisa pra você. Nesses 3 anos completadinhos, segunda-feira, completos, só 2 coisas na vida eu achei tão difícil. 2 coisas na vida, assim, de tipo, de ter que orar mesmo, de ter que estar em constante oração, de pedir ajuda a Deus, entendeu? Primeiro de todos, pastorado. Isso é uma coisa, assim, que eu não entendo. Ou coisinha difícil, ou coisa difícil. Segundo é casamento. Gente, o casamento é porque o casamento, ele é uma... É que as pessoas são diferentes. Um desafio não somos todo dia. iguais. É um Eu sou mais desafio constante. explosiva, o Jefferson é mais calmo. Eu gosto assim. Pro Jefferson eu tenho que falar todo dia aquilo, mas ele não faz aquilo todo dia. É difícil. É uma coisa diária, sabe? Você não pode, tipo, pronto, hoje eu acordei, não tô assim, não vou comer. Às vezes não é porque quer não, viu, gente? Às vezes é que esquece. Porque assim, por que eu devo considerá-lo? Por que eu, tipo, não é? por que eu não vou fazer como que tá lá fora? Só namorar, porque tem isso agora também. Eu só namoro, entendeu? Eu não preciso casar. Eu namoro, vejo quando eu quiser, me satisfaço, cada um com a sua casa, tchau. Teve a moda até de casarem, cada um viver na sua casa. Primeiramente que quando a pessoa parte desse princípio, né? É difícil. Sabendo você que é difícil, cabe você querer ou não querer. Faça igual o Paulo. Paulo é difícil, hein? Lembrando que estamos falando de Crente, cristão. lembrando que crente falou, não, calma, eu conheço umas... Paulo, né? Escrevendo. Ele não falou desse jeito, a gente a gente vai um pouquinho além. Eu sei como é o casamento, o meu amigo lá, eu sei como é que é. O prato voava de vez em quando, a mulher gritava com o marido. Paulo também se relacionou, teve mulher. Porque ele não era... Mas você consegue, vocês dois conseguem Chegou mais aí, pastor. imaginar Paulo casado? Eu não consigo. Com a vida missionária ministerial do Paulo? Você consegue não tinha imaginar um Paulo casado com uma mulher? Pedro largou sua casa pra fazer a obra. Né? Pedro largou sua Não casa. dá pra imaginar. A única vez que a gente vê Pedro na casa dele é quando Jesus vai lá e cura a sogra dele. E pronto. Que eu acho, não sei se era a casa dele, né? Mas indo a parentela de Pedro, né? Então, voltando à pergunta, respondendo, a gente vai ver Paulo. Eu conheço um casamento, eu sei como é que é. Será que eu quero isso pra mim mesmo? A verdade é essa. Será que eu quero? Eu escolhi casar. A senhora escolheu casar. Paulo já não escolheu casar, porque ele já sabia como era um casamento. Ele já sabia qual era o propósito. Sabia. Aí cabe você, meu irmão, minha irmã que fez essa pergunta,
dizer, eu devo considerar? Considere se quiser. É. Eu devo fazer? Faça se quiser. Mas lembrando, manter a base que tem a Bíblia não é de namorar pro resto da vida. Sim. É. A base é você manter um relacionamento que já... Quando a gente ora a Deus, Deus confirma, você já está noivado. Se Deus confirmar, é bom que já case. Né, pastora? É meu pensamento é esse. É bom que já case. Deus confirmando e juntando, unindo os propósitos, sabendo que é Deus. Você sabendo que é Deus que falou contigo, que confirmou no teu coração, apronte-se e case-se. Né? Tem gente que nem a senhora já 1 ano, 2 anos, noivada? Noiva? Com o meu digníssimo? É. 2 anos. 2 anos. Ficou 2 anos. 2 anos, mas assim, o propósito. Eu sabia Propósito. que eu queria. Eu quero assim, então eu Isso. trabalhava, ele trabalhava só. Vamos fazer fazer. quando se Quando quer ficar assim, aí é Mas você é e questão Deus. de cada um, né? É questão de cada um. A pressa que tem, se for rápido, beleza. Se for que nessa 2 anos, que seja os 2 anos. Que fosse 4 anos, que seja os 4 anos. Noivado. Vocês sabendo o que vocês querem e vivendo em santidade. Tem uma Tem que lembrar isso. Por isso que nós falamos que é assim, Tem que saber. namorar quando tiver a maturidade, você ter um emprego, porque você já prepara tudo. A sua casa, a sua estrutura financeira para você casar, Isso aí é com você. ter tudo. É. Deus vai ajudar? Vai. Deus vai abrir portas? Vai. Vai. Mas isso é uma coisa que você sente. Se eu quero casar, eu tenho que buscar. Uma das tradições de oração é orar, né? Oração, né? Orar e ter ação. E agir. É isso que eu tô te falando. Eu queria um casamento X, num lugar X, com coisa X, então fui trabalhar pra isso. Jesus abençoou, mas eu tive que ficar trabalhando 2 anos pra pagar. Eu tenho uma pergunta aqui, que essa pergunta veio do Zap, não veio? Não sei porque eu li ela e já vi, alguém mandou pelo Zap, mas antes disso eu tenho uma outra minha mesmo que surgiu aqui agora. Digamos que uma pessoa, ela vai lá, ela ora, o casal ora, tem a confirmação de Deus, do propósito e tudo mais, como vocês, como eu, e ela casa. Casa, segue aquele propósito. No meio do caminho, a coisa desandou. No meio do caminho, ela fez tudo correto. Ela fez tudo como a Bíblia dizia, mas no meio do caminho, a coisa desandou. Por que? Deve-se dizer que houve uma má interpretação no início, que Deus errou. Deus não erra, mas que a pessoa teve uma interpretação errada. Ela queria muito casar com a pessoa e ela interpretou essa resposta de Deus e por isso tá. Ou isso vai mais das escolhas pessoais de cada um? Porque, lembrando, são 2, são 1, mas são 2. Cada um também tem suas escolhas. Eu vejo da seguinte maneira, eu não vejo que Deus errou. E quando você ora a Deus, né, você cria uma intimidade. Você criando essa intimidade, a voz de Deus para você será nítida. Sim. O que Deus mostrar para você vai arder no teu coração e você vai saber que é Deus. Então, se Deus confirmou, você sabe que é Deus. Eu creio que não foi equivocado o que a pessoa escolheu. Porque Deus falou. Sim. Deus não vai errar. A mesma coisa No foi meio- com Ana. No meio do caminho. Né? No meio do caminho deu alguma coisa errada. Igual Ana. Nós Ana vamos- não casou, mas o que Deus fez? Fechou a mão de Ana. E Ana teve que orar. A dificuldade do casamento, porque o casamento em si, não assustando quem quer casar, tem mais espinho do que flores. Sim. Né? E assim, nós temos obstáculos para poder crescer. Porque são pessoas diferentes. E no casamento, É o muito casamento pequeno, é uma muito coisa isso. muito delicada. Talvez você que está aí ouvindo fala assim, eu vou casar no teu relacionamento. Passar por Casamento- dificuldades para crescer. Não estamos o desanimando. amadurecimento Não, Não estamos casamento. desanimando, mas é a verdade. Mas é a São as verdades. é É a uma, verdade. é uma coisa É muito difícil, delicada, que é. às vezes um probleminha, não precisa ser coisa grande, não. Não. Às vezes uma toalha molhada em cima da cama todo dia. Separa, aquilo tá, ali, separa. todo dia é aquela gota d'água, todo dia É, aquela amor. torneira pingando, entendeu?
Eu não deixo toalha na cama. Que te enche. Só o Se um sapato. dia você não tá bem, Fora do Explode. como pessoa, aquela torneira pingando, aquela toalha na cama, que é uma bobagem, que você pode ir lá, por exemplo, você deixa esse copo aqui todo dia, pô, mas eu chego, todo dia eu tiro. Levo pra pia sem problema nenhum, mas vai ter um dia que eu não vou estar bem. E esse copo aqui, filho, vai ser a gota d'água. Então assim, casamento é mais ou menos isso, é uma bomba. Não, o pavio tá aí. Quando você tem filhos, porque tem as dificuldades, filho fica doente, filho traz problemas, pequeno, grande, como diz minha mãe, filho criado, trabalho dobrado. Então tudo tem isso em questão do casamento, que às vezes é pro crescimento. Mas meio eu do caminho, perguntei isso. como deixa eu só No concluir meio rapidinho. do caminho. No meio do caminho, quando acontece algo, tem que parar e se analisar o que é que está acontecendo. O porquê que gerou aquilo. O porquê que aquilo ali aconteceu. Porque às vezes o que aconteceu é consequência de algumas coisas que a senhora acabou de falar. É consequência de algumas coisas que estavam acontecendo. Ó, copo, eu falei pra você desse copo, vai a touca na pia. Eu falei da toalha, coloca a toalha lá. São exemplos que nós damos pequenos, mas às vezes pode ser alguma coisa mais séria que aconteceu, mas já tinha sido, estava sendo alertado, avisado, né? Às vezes a pessoa já estava falando. E às vezes, tipo, por a pessoa, eu sou mais calmo. Eu sou mais calmo em casa, tá, né? Mais explosivo. Eu sou mais calmo. Mas às vezes o que a Tânia me fala, às vezes eu não que entre no ouvido e sai no outro. Mas pra mim, por eu ser mais calmo, não tem relevância o copo tá aqui, mas deixa o copo aí. Tá te incomodando. A verdade é essa. Em casa lá tem. Eu não tô. Toda casa tem. Tem. O meu problema lá em casa é a roupa que eu tiro, o cesto tá aqui e a roupa tá aqui. Só que quando eu sair do banheiro, eu vou tirar e colocar. Só que ela não espera isso. Já quer que vá lá e já coloca no cesto, porque o cesto tá ali. Tá do lado. Isso não te incomoda. Porque não me incomoda, mas incomoda a ela. Às vezes explode lá, fala todo dia uma coisa, o que lá. Acontece. Só que eu, por saber, opa, peraí, mas eu poderia ter posto. Eu poderia ter posto. Não vai quebrar. Evitaria. Mas pra mim não houve problema. O meu chinelo no chão. Porque eu vou usar o chinelo daqui a pouco. Mas pra ela incomoda o chinelo que eu vou usar amanhã cedo. Pra você eu tô falando pra vocês aqui, gente, o que é a realidade. Eu tô falando pra vocês, eu tô até expondo o que acontece. Mas isso aí em toda casa. Porque eu descobri que no salão pra mim agora tá sendo melhor eu trabalhar de tênis. Então o tênis que eu vou tirar aqui, eu vou deixar do lado da sapateira. Porque é prático pra Porque você. pra mim é prático e não tá me incomodando, porque tá lá, quieta lá. E eu vou usar amanhã, pra que eu vou guardar? Não vou ter que tirar de novo. Só que não tem pressão. Pra ela já incomoda, já tá bagunçado. Eu tô falando pra vocês o que acontece. Eu tô no exemplo de lá da minha casa. Que às vezes explode por conta disso. Mas é coisa muito mais séria, que às vezes é alguma coisa que você já tá avisando, ó, isso aí não vai dar sério. Às vezes a gente cria mecanismo que funciona, mas como você sabe, e eu falei aqui, a mulher por si, ela só está bem normal uma semana por mês. Então as outras duas semanas ela é totalmente uma pessoa esquisita. Então assim, eu no meu adquiri uma forma. Todo mundo faz faxina quando? Na sexta. Pra deixar o final de semana a casa limpa. Eu faço na segunda. Pra deixar a semana. Isso desde que eu casei. Por quê? Porque final de semana o digníssimo tá em casa e ele é a pessoa que mais bagunça. Então não adianta eu fazer faxina na sexta. Você vai me estressar. Que ele vai chegar à noite e já vai sujar tudo. Então o que eu faço? Desde que eu casei, que eu já percebi, eu falei, não vai dar certo. Vai dar certo a sexta-feira, não. Faço na segunda que eu mantenho a semana limpa. Se vocês forem lá em casa, domingo ou segunda de manhã, minha casa vai estar um lixo. Bom, só concluir conclua. rapidinho, porque esse assunto é muito delicado e é importante, né? Acontecendo isso, esse caos no meio do caminho aí, pare, pense, analise o que foi, mas continue, tente continuar, né? Às vezes a situação é mais delicada, muito mais delicada, às vezes não é tão delicada, mas acaba balançando ali. Mas se Deus tem propósito, pode ter certeza, meu irmão e minha irmã.
Deus tendo propósito, o propósito vai se cumprir, né? Mesmo sendo a situação mais delicada que for, né? É fácil falar quem está fora, mas mesmo sendo tente, prossiga, porque se Deus uniu, se Deus está no propósito, uma hora o que aconteceu sendo delicado, Ele vai curar, Ele vai libertar, vai restaurar, vai restituir, e assim o propósito vai acontecer. Em nome de Jesus. Eu só perguntei isso porque uma vez uma pessoa falou pra mim assim que ela não orou, né? Porque eles conheceram Jesus depois. E aí ela alegava o fato do casamento dela estar passando por aquela crise, o fato dela não ter tido esse momento de oração. E na verdade isso não é verdade, porque assim, quantos casais que oraram, que pediram direção. E acontece. E acontece porque são pessoas diferentes, têm escolhas também. Essa última que a pessoa mandou, a última, gente, são 15 para as 10. No caso da oração, se Deus falar somente com um dos que se querem, deve se casar? Meu Deus, hein? Foge isso aí. Eu creio que é o seguinte, Deus não vai falar com uma pessoa só não. Sim, mas pra frente fala com a outra. Mas não depois de casar. Não depois. Fala no período da oração. Sim, Fala no período da oração. sim. Ó, comigo foi da seguinte forma. É isso aí que você está falando, realmente aconteceu comigo e com a Tânia. Eu orei, Deus falou comigo, né? Mas nunca falava pra mim. Vou falar pra ela. Ó, Deus mostrou pra mim. Deus falou comigo. Eu E falava, ela- tá doido. Aí, ó, Deus já mandou É. aqui o aval. Só que ela, com sabedoria, não aconteceu. Aí depois de muito tempo, aconteceu outras coisas. Aí Deus falou com ela. Aí a gente teve um término do namoro. Eu errei. Né? E E foi nesse tempo de namoro que Deus falou com ela. sim. Né? Inclusive. Bem especificamente. Nossa, suas histórias são bem parecidas, porque também houve um término e foi no término que eu tive a visão. Inclusive, ó, como eu falei pra você, nós cremos em revelação. E foi através de uma revelação que Deus falou no oculto, no profundo e falou também no escondido da Tânia. Não foi, Tânia? Que usou a pastora Benedita, inclusive, que é nossa pastora também, né? Do ministério, né, amor? Aquele dia que ela foi visitar a sua casa. E também falou outras vezes, né? Olha aí, não Mas acho quero que- nem dizer, pastor, seu nome está sendo comentado aqui. Não foi também? Não? Isso, sim. Mas também na palavra. Na palavra, Deus confirmava. Sabe assim, aquele dia que Deus te pega pela orelha e fala assim, tu não quer, tem quem quer. Eu te dei, tu não quer. Tinha, hein? Ah, sempre tem. Sempre tem. Frigideira tem tampo, já não vai ter? Sempre tem, né? Então, eu acredito que não. Eu Não, acredito não. não, tenho certeza que porque você é uma pessoa individual, entendeu? Então assim, Deus não vai. Que é o propósito. O propósito E não vai falar, não vai falar contigo. Tu vai entrar num negócio sem saber Deus não manda ninguém a lugar nenhum. sem Vamos lá dar para a Bíblia direção. de novo? É muito forte. Essa passagem eu usei tanto no casamento, né? Do casamento cristão, como agora também, que é referente a casamento de Isaac. Quando Abraão falou, vai lá, falou pro servo, vai lá que você vai saber quem é. Exato. A pessoa vai se manifestar. Sim. Quando chegou lá, confirmou. Aqui, ó, você tem que procurar alguém Sim. desse lugar exato. Quando chegar lá, a pessoa vai se manifestar, você vai saber quem que é. Sim. E ela vai te seguir. Então, E houve aconteceu duas confirmações. direitinho, é. Ó, Igual com Ruth e Boaz. Boaz. Sim. Não. Que a sogra dela mandou ela ir deitar nos pés de Boaz. Ah, boa! E tem outra coisa, vou falar. Fala. Não existe esse negócio de Deus falar com a pessoa de fora e não falar com o casal. Ah, porque Deus mostrou pra mim que você... Não existe isso, tá? Deus vai falar com eles. Deus pode usar Sim. em revelação, Sim. como o Jefferson acabou de falar. Porém, quando vier falar... Você vai saber, você vai isso saber. Não, você vai saber. Comigo e com o Jefferson também aconteceu isso. De gente falar assim, ó, Deus mostrou pra mim nitidamente Não é. que a Tânia e o Jefferson não Não é de Deus. Assim Não, falaram não. pra mim também, gente. E hoje, por incrível que pareça, as histórias se batem do início e hoje estamos juntos Nossa. na caminhada. Quando a gente foi casar, Eu tô junto e no lago. o pastor chamou uma pessoa muito considerada, assim, e tal, espiritualmente, ministerialmente, para ser nosso padrinho
E ele disse na nossa cara, eu não aceito ser padrinho de vocês porque isso não é de Deus. Deus não tá no negócio. E a gente ali jovem, um homem, né, experiente, a gente olhou assim e falei, vixe, agora. Então assim, acontece de todas as formas, né? Mas se você não tá ali, teve assim, eu e o a pessoa Jefferson, falou nós também, grupos, sabe, de já. mulheres de oração, orando contra, fazendo uma rumba de crente, orando contra. Pastora, é sério. Que Deus me mostrava, eu numa roda, Meu eu celular via pessoas orando contra isso. Realmente Gente, meu celular tá descarregando, eu não vou conseguir ver vocês, mas quando a gente já tá acabando, tá? Já estamos Um acabando. abraço pro Alberto, o Beto e pra Raquel. Então toma muito cuidado nesse negócio de pastor, de profeta, de Na não sei verdade o quê. é muito pessoal isso aí. a Você pastora, a que era pastora, não a senhora, né? A outra antiga pastora do Jefferson fez assim. Também falou que eu não. Não, Deus vai falar. Deus vai falar Porque com nós os éramos dois. de igrejas diferentes. Sabe? Veja bem, se o mais interessado é os dois, como é que Deus não vai falar com os dois? É. Vai falar. Suas considerações finais, que a gente vai para 2 horas de programa, o programa mais longo da história do Bíblia. O de casamento também foi assim. Foi longo, né? É porque é um assunto muito bom. Suas considerações finais. Eu quero desde já agradecer a todos, né? E a rica oportunidade no qual Deus nos concede hoje. Os pastores também nos dá essa confiança por um assunto tão sério, né? Ser dito por nós, comedor de arroz e feijão, pecadores também. Temos nossas dificuldades como pessoas, como casal. Eu acabei de falar alguns aqui. Eu falei porque às vezes é necessário alguém escutar Acha isso. que a gente não Né? tem, Não né? temos, né? E você que almeja, que tem esse desejo, lembre-se sempre. Lembre, nós estamos falando de crente, gente. Cristão, pessoas que servem a Cristo, seguidores de Cristo. Lembre-se que você sempre será templo do Espírito, certo? Você é templo do Espírito Santo. Então não pode ficar beijando boca por aí, nem que seja da igreja. Não existe negócio de beijar a boca santa, não tem essa. Né? Eu vou beijar, quem é crente, vou beijar. Não tem essa. Não tem essa de ficar beijando, pegando, namoro um hoje, não deu certo, vai orar a Jesus. A verdade é essa, pastora. Quem faz isso, ele está faltando Bíblia. Está faltando Jesus. Faltando conhecimento. Você que é pastor, eu deixo aqui. Eu tenho um pouco tempo de crente. Né, por algumas pessoas aí. A senhora tem 18, 17 anos? 22. 22 anos de cristão, 22 anos. É casado que é 18, né? São 22 anos de cristão. Quando a pastora tinha 15 anos, eu estava iniciando. Eu tenho acho que 7 anos, acho que nem isso. Mas esse Por aí. Então, difere. Mas eu deixo aqui, mesmo um bebê, eu deixo aqui para os pastores que virão, isso aí ou estão vendo, que procure saber como é que está este setor na sua igreja. Procure saber como é que está lidando, como é que as pessoas estão lidando com isso. Porque o mundo aí fora está chamando. Porque às vezes a pessoa, eu vivi isso aí dentro da igreja, muitos solteiros, e ali as pessoas não se conheciam. Não estou falando que é para sair conhecendo todo mundo, não é. Sim. Só que vê o que é de Deus. Procura. Está no reino, pastora. Se está no reino, ainda pode. Não pode se sair beijando. Para você chamar para conversar, vamos ver. Ora a Deus, um direcionamento de Deus. Não é para sair beijando e pegando. Não. Mas procura ali no reino. Se não tiver no reino, Deus vai não tiver no seu castelo ali, mas estiver no reino, Deus vai te enviar. Nós temos um exemplo aqui, igual que eu falei da Nanda e do Melk, né? Que veio de outro castelo, mas no mesmo reino. Sim. Né? Então, você que está aí, pastor, procure saber como é que está. Você que está me vendo e está nesse momento aí de jovem, de ser novo, ou até mesmo uma pessoa já adulta e não tem ninguém, né? Faça igual a Paulo. Se você achar que não tem que fazer, não faça. Mas se você sentir, eu preciso, eu necessito. Porque geralmente quem precisa e necessita é quem já teve outros relacionamentos. Né? Porque sabe como é que é
sabe como é o gosto da fruta, comer uma maçã, né? Sabe como é o gosto da fruta. Então, geralmente essas pessoas que jovem não, quem nasceu, cresceu e não teve essa experiência com outra pessoa, não sabe. Não tem essa Não tem essa fascinação. Eu não sei como é que é o sabor, não sei como é que é. Então é mais fácil. Tem a calma. Né? Tenha calma, põe o pé no chão. Né? E eu creio que teremos outras oportunidades aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E essas são minhas saudações finais aqui. Fiquem na paz do Senhor. Você jovem que tem a oportunidade de se colocar a sua vida, não é somente o seu templo, mas a sua vida sentimental nos caminhos do Senhor, esperar. Porque se você, eu estou falando por jovem, está no reino, mas está procurando lá fora, quando você tiver o propósito de Deus com você, você não vai entender, igual foi comigo. No meu começo, eu tô falando por experiência, eu perdi o Jefferson para outra, nesse término. E depois disso que Deus me mostrou. Primeiro eu tive que perder para poder ir atrás daquilo que Deus tinha para mim. Porque o que eu estava querendo lá fora não era o propósito de Deus. Era apenas para me tirar da onde? Do castelo. E era feio, né? Precisa você entender o propósito. Então, se você ficar caçando lá fora, se eu perdesse, o dia que você tiver o propósito de Deus ao seu lado, você não vai entender. Não vai entender. Você vai querer o do lado de fora. Exatamente. E aí, ou até mesmo que tá lá dentro do reino, dentro da igreja, e não vai entender. Mas não é o propósito. Então, não vai entender e vai querer aquele. tá confuso demais. Tá confuso. Tá muito confuso. É verdade. Então, coloque Deus à frente, busque, se ligue no propósito de Deus e na vontade do Senhor. Mesmo se você às vezes vai olhar e falar, não, é feio, não tem nada a ver. Mas ora primeiro, porque às vezes o bonito não é igual o que o mais feio tem. Que é o propósito. Você tá falando deu, é? O Então, cabelo era feinho, viu? Que ela ia ter. ai, gente, Ficou bravona comigo, queria. Nem conhecia o feinho lá. Quando ele mostrar a foto, eu falei, se eu perder com isso aqui, eu tô mole, vai, não é possível. Concluindo, eu quero deixar duas questões para vocês pensarem. Primeiro, nós precisamos entender que antes de sermos dois, ou sermos um com alguém, nós somos um em Cristo e essa é o propósito inicial e o propósito primordial. O Senhor me enviou aqui com um propósito, ponto. O Senhor sabe todas as diretrizes da minha vida, ponto. E eu não devo querer nada mais além disso. A minha ideia, como cristão, estou falando como cristão, estou falando como crente, como crente, é estar no propósito e na direção de Deus. Isso é o melhor para mim. Ainda que eu como humana, ainda que eu como carne, ainda que os meus olhos olhem e vejam mais bonito ou vejam uma outra forma de viver, não vai ser bom para mim, não vai ser benéfico para mim, porque eu não estou no propósito de Deus. Uma vez que eu, como cristã, entendedora do propósito de Deus para mim, encontrar um outro propósito do Senhor, entendeu? Eu vou saber, eu vou entender. E é isso que eu vou querer. É importante que entendamos que o Senhor de fato une propósitos. Deus não une o bonitinho com a bonitinha, entende ou não? Deus não une o publicitário com o advogado, não é nada disso. Isso são coisas que nós terrenos nos preocupamos. Coisa de novela. Né? A gente se preocupa com coisas terrenas, a gente se preocupa, como eu falei pro Jefferson falou, levou 2 anos, levei 2 anos porque eu me preocupei com coisas terrenas, porque eu queria detalhes, coisas. O Senhor Jesus não está preocupado com essas coisas, ele está preocupado com o propósito, com o que vai fluir daqui ou ali. Então é preciso que eu saiba quem eu sou em Deus, tenha conhecimento
disso aqui, porque se eu não tiver conhecimento disso aqui, eu não vou ter direção para nada. Não é só para o relacionamento, é para nada. Eu não vou saber para onde ir profissionalmente falando, eu não vou saber para onde ir ministerialmente falando, eu não vou saber para onde ir relacionalmente, é essa palavra que fala. Falando, eu não vou entender, eu preciso conhecer isso aqui. Tá bom, meninos e meninas? Deixa eu só concluir uma coisa rapidinho, pastor. É rápido. No meu casamento com a Tânia, foram salvas. Não só casais, foram salvas famílias, no caso. 1, 2, 3. Só que no dia, o terceiro casal, no caso, Deus está começando a trabalhar por agora. Mas foram salvos 2 casamentos, que seriam 2 casas, 2 famílias. E quantos não têm sido nesse tempo? E quantos não serão? Não serão. E quantos dos seus filhos No não dia do alcançarão? casamento meus pastores foram e oraram lá, no caso, casais foram alcançados. Sim. E quantos dos É seus o propósito, filhos, é o propósito. né? Quantos seus filhos não alcançarão para o Senhor? Quantos seus netos? Entende que o propósito de Deus é uma coisa muito mais... Ó, pra você ver, no dia do casamento, 2 pessoas, e de lá pra cá, outras pessoas, e assim sucessivamente. E outra coisa, eu aprendi com uma pessoa, o nome dela é Vani, não é pastora, não é, né? É esposa de um pastor, mas ela uma vez, eu não tinha nem filhos. Eu era nova e tal, ela me chamou e falou assim, não tinha fé, aqui. Ela falou assim, você já ora pela vida sentimental da sua filha? Já entregou isso a Deus? Eu falei, nem parei pra pensar nisso. Ela falou, mas desde já, propósito se ora sempre, desde já, coloque a vida Os judeus é dessa forma. dos seus filhos em oração. Eles já unem, né, aliás, né? Eles já unem, né? Sim. Ó, meu filho e sua filha vai casar, eles já preparam, eles já crescem sabendo o propósito já. Para que Satanás não trabalhe com isso, para que Satanás não venha futuramente fechar ou tentar alguma artimanha para atrapalhar isso. Então você mãe, você pai que é cristão, já coloque a vida dos seus filhos, a vida sentimental dos seus filhos em oração, sim, é sua função também. Tá? E você jovem que está nos assistindo pode falar assim, nossa, que falaram tanta coisa, tanta bobagem, peço até que nos desculpe as brincadeiras, mas é que é um assunto um pouco Mas tem que sério, um pouquinho difícil até de falar, porque a gente vai estar falando, né, de assuntos pessoais seus. E às vezes precisa ter mesmo um momento de descontração. Mas tudo coloque nas mãos do Senhor, tudo em oração. Primeiro saiba quem é você em Deus, qual é o propósito de Deus para você. Porque você tendo esse entendimento do propósito de Deus para você, você vai ter entendimento do propósito em todos os aspectos da sua vida. Amém? 2 horas de programa, mas não posso terminar sem uma oração. Preciso que ore por esses jovens, por essas pessoas que estão aí orando por relacionamentos ou que estão se sentindo sozinhos e pensando assim, nossa, Deus não lembra de mim, todo mundo consegue um namorado, todo mundo consegue casar e eu estou aqui. Para que o Senhor fale com você e mostre para você qual é o propósito dele para você. Porque propósitos são individuais, o mesmo propósito que Deus tem para o Jefferson, embora que as situações se pareçam, mas são totalmente diferentes propósitos. Sim. Então eu não posso pautar minha vida no propósito que o Jefferson e a Tânia vivem. Porque eles fizeram assim, porque com eles aconteceram assim, tem que acontecer na minha. Já começa frustrado, aí não vai acontecer. São propósitos diferentes para resultados para o reino diferentes. Então é isso que a gente tem que entender. Por favor, ore por essas pessoas. Amém. Nós vamos orar. Pai, graças nós te damos. Obrigado, Senhor, por este momento que estivemos aqui. Tua palavra diz, não tiver 2 ou mais reunidos em tua presença, ali o Senhor estaria. Estamos na tua presença. Então o Senhor esteve aqui. O Senhor, Espírito Santo de Deus, sem pulo, sem rodarmos, sem segurar no teto, sem falar em línguas. O Senhor nos revelou coisas aqui, Espírito Santo, para falar para pessoas por intermédio de resposta. É verdade. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, obrigado por isso. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, por este momento. Pai, eu quero orar por esta pessoa que neste momento, este jovem, este adolescente,
até mesmo essa pessoa que já é adulta, Senhor, e está vivendo este momento no qual nós estamos falando aqui, que é um momento de relacionamento, ou até mesmo estar sozinha, Pai querido, e procurando isso também. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, vai de encontro a este coração, vai de encontro à mente desta pessoa, porque eu acho que a mente tem que estar muito mais, tem que estar bem mais preparada, Senhor, que o próprio coração, porque às vezes o coração nos engana, mas, Senhor, a nossa ciência não, o nosso conhecimento não. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, trabalhe na mente deste homem, na mente desta mulher, para eles entenderem o propósito. E quem já está nesse processo, Senhor, de noivado, de corte, Pai, continue com eles, abençoe o Senhor, que eles vão permanecer firmes em nome de Jesus, que está prestes a casar. Pai, supra todas as necessidades deste homem, desta mulher. Prepara todas as coisas. Espírito Santo de Deus, esta live durou 2 horas. Este programa, a pastora falou que foi o mais longo, mas foi um assunto bem gostoso de lidar, de tratar, para ensinar pessoas, Pai, porque é algo muito sério, é algo, Pai querido e Pai amado, que se a pessoa não estiver ligada no Senhor, não for instruída, a pessoa desvia, sai do teu caminho, pessoas são destruídas, famílias são destruídas. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, obrigado por essa oportunidade, abençoe todos eles que nos ouvem, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Obrigado por ter ficado conosco até agora, obrigada a vocês. Quinta-feira que vem, permitindo Deus, não estarei aqui, estarei em Natal participando assim como você, né, como ouvinte, como telespectador, mas a Nanda vai estar aqui com a Rafa, se não me engano.